Você já se perguntou como deixar seu código mais flexível e fácil de testar? Neste vídeo, explicarei para você entender de forma visual como funciona a injeção de dependência em C#. Mas antes, vamos entender o problema. Enquanto estamos desenvolvendo, é comum termos diversas dependências diretas entre os componentes. Isso não só dificulta a manutenção, como impede que o sistema evolua de maneira eficiente. Então, vamos analisar o seguinte cenário. Temos três classes, uma que registra logs, uma que envia e-mail, e outra que serve como repositório de pedidos. Observe que ambas as classes, a e-mail e a repositório de pedido, instanciam a classe de logs. Logo, elas dependem diretamente desta classe. Entre tantos problemas que isso pode me trazer no futuro, vou ilustrar apenas o problema trazido pela inclusão de um novo construtor naquela classe. Podemos ver que teremos que alterar tanto a classe que envia e-mail, quanto a classe repositório para que o código volte a compilar corretamente. Agora, vamos expandir ainda mais este cenário, incluindo uma classe controladora. Além de também depender diretamente da classe de logs, a classe controladora ainda cria instâncias da classe de envio de e-mail e repositório de pedidos. Qualquer alteração no construtor de qualquer uma dessas classes traria a necessidade de alterar a classe controladora. E se, ao invés de criarmos as dependências diretamente, pudéssemos injetar elas já construídas dentro das classes? E se as dependências das dependências também pudessem ser injetadas? Vamos começar alterando a nossa classe de logs, fazendo ela herdar de uma interface. Depois disso, alteramos o construtor da classe de envio de e-mail para receber a interface como parâmetro. Quer dizer que agora tenho que primeiro criar uma instância da classe de logs para depois criar uma instância da classe de e-mail passando a anterior como parâmetro? Não é bem assim. Usaremos um recurso do .NET que chamaremos de container de dependências. Você já deve ter reparado nesta classe chamada Program em suas aplicações ASP.NET, MVC e API. É nela que configuramos a injeção de dependência. Aqui, eu digo que toda vez que eu solicitar uma interface e-logger, será retornada uma classe concreta do tipo logger. E toda vez que eu solicitar uma classe do tipo Email Service, será retornada uma instância da classe Email Service. Sem entrar em muitos detalhes sobre seu funcionamento, o container de dependências do .NET disponibiliza uma classe chamada Service Provider. Nela podemos solicitar uma instância da classe que queremos utilizar. Neste exemplo, estamos solicitando uma instância da classe Email Service, que recebe em seu construtor uma interface iLogger. O provedor de serviços identifica essa dependência automaticamente, e então, busca no container de dependências uma classe configurada para esta interface. Ele cria uma instância dessa classe concreta e passa para o construtor da Email Service. Tudo isso de forma automática. Vamos melhorar nosso código, abstraindo todas as classes para interfaces. Vamos configurar corretamente o container de dependências. Também vamos alterar nossa controladora para depender da injeção de dependência das abstrações, e não mais da dependência direta. Em uma aplicação ASP.NET, temos o middleware de controllers que é responsável pela ativação da controladora. A requisição chega, a rota é identificada, a controladora correspondente à rota é definida, e então, uma instância da classe controladora é solicitada ao provedor de serviços. O provedor de serviços identifica no construtor quais são as dependências da controladora, e então solicita ao container de dependências a classe concreta de cada uma. Ao identificar a interface da Email Service, o container tentará criar uma instância de sua classe concreta. Porém, neste caso, ainda não funcionará, pois esquecemos que para instanciar uma classe de logs, devemos passar um parâmetro para o construtor, e o container de dependências ainda não sabe como fazer isso.
Vamos dizer para o container de dependências que é dessa forma que se cria uma classe concreta do tipo logger. Agora, quando uma interface iLogger for solicitada, o container saberá como criar sua classe concreta. Voltando para a ativação da classe controladora, o mesmo será feito com as demais dependências. Se ainda não entendeu as vantagens da injeção de dependências, veja eu alterando facilmente o repositório de pedidos, adicionando mais dependências a ele. Só a classe concreta foi alterada, e todas as outras classes que dependem de sua interface não necessitam de modificações, bastando tudo ser corretamente configurado no container de dependências. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Meu nome é Raul Medeiros e até a próxima.